Oiê! O aroma do café está no ar, a câmera está pronta para capturar cada momento. E a ação começa agora neste podcast deliciosamente criativo. Vamos começar mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Eu sou a Ali Manchini, empreendedora, mãe de 2, fotógrafa na minha empresa Ali Manchini Fotografia. Eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, estúdio e produtora de audiovisual, onde nós estamos gravando este podcast. E neste podcast queremos proporcionar informações de qualidade a você que está começando a empreender. E não importa a idade. Ou para você que está passando por alguma transição de vida ou profissional, ou que já empreende já há algum tempo. E nós vamos mostrar histórias de superação, histórias que nos inspiram muito e de pessoas que também fazem muito sucesso. E sempre destacando qual é o papel das imagens nas estratégias de marketing. E em cada episódio teremos novos e importantíssimos convidados. E hoje vamos conhecer a história da advogada que está empreendendo, é isso? É isso. Gente, vocês mandaram muito bem. Então... Esse início é muito bom, que gostoso. Valesca, conte a sua história. Fale um pouquinho de você, como é que você começou a empreender. Então, primeiro quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada mesmo de participar com vocês aqui hoje. E, bom, a minha história é uma história um pouco diferente do que a maioria dos advogados, né? Eu venho de uma família que não que não empreenda, mas uma família que via muito valor nessas questões de concurso público, CLT. E eu, desde sempre, fui uma criança empreendedora. Então, quando eu tinha lá 7, 8 anos, eu me juntava com as minhas amigas, a gente fazia pulseira, vendia pelo prédio, enfeite de Natal. Então, assim, eu sempre via muito valor nessa questão de vender o meu próprio trabalho. Então, E desde criança, então? Nossa, muito pequena. Assim, até minha mãe, constrangia minha mãe, né? Porque é como se a gente precisasse daquilo, enfim. Mas eu via um valor naquilo que eu estava fazendo e eu achava que era digno que eu disponibilizasse isso. Legal. E assim, os meus amigos super entravam no meu... Na minha onda. Você já liderava. Já. as meninas. E todo mundo entrava nessa e, assim, a gente inventava muita coisa. Às vezes, por exemplo, via uma reportagem das crianças que estavam passando fome. Vamos arrecadar alimentos. Aí, assim, a gente já saía nesse... Então, assim, o ambiente que eu fui criada foi esse. Mas apesar de teus pais não terem essa experiência de empreendedor, mas eles também não inibiam você. Jamais, bem pelo contrário, assim. Tanto que o meu pai era funcionário público também, ele se desligou para fazer uma transição de carreira e foi para outros bancos e depois teve uma oportunidade de empreender. E aí eu comecei a empreender com ele. Eu tinha 17 para 18 anos. E aí, meu primeiro CNPJ foi com 18 anos. Olha. Eu já entrei como sócia do meu pai e eu assumi essa parte. Ele ficou na parte de gestão comercial. Nós tínhamos uma empresa de correspondente bancário. Ele começou nessa parte da gestão comercial, porque ele entendia muito do negócio. E eu abracei mais as questões administrativas e vendas internas. Isso já estava na faculdade, não? Então, eu tinha passado no vestibular. Acho que eu estava no primeiro período ainda. De direito. De direito. Mas antes, assim, a minha mãe sempre, a vida inteira, vai, filha, voa, você precisa começar a trabalhar. E meu primeiro emprego foi com 16 anos. Na verdade, era um estágio. Eu tinha passado no vestibular, mas eu ainda não tinha começado
a faculdade e já estava estagiando. E No escritório da advocacia? Não, era uma empresa que fazia cobrança de anuidade para advogados que estavam devendo anuidade. Então, gente, era muito hardcore, assim. Cobrar advogado. Cobrar advogado. E assim, ninguém fica feliz, né? Quando mais Sim. a OAB, ou então que seja lá o que for, você vai cobrar uma coisa que o cara nem lembra. E tinha umas anuidades lá de 1970 e poucos, umas coisas assim bem antigas. E eu ganhava super bem, nossa, tipo, batia a meta, me empenhava naquilo. E aí depois eu comecei, antes de abrir a empresa, comecei a estagiar num escritório, porque eu queria saber como que era essa rotina, né? E o meu pai também que me indicou para trabalhar nesse escritório. Eu ganhava 10% do que eu trabalhava fazendo a cobrança. E de manhã eu fazia um estágio no órgão público para saber como é que era, que eu queria experimentar. Sim. E era gratuito, né? Era voluntário. E assim, eu detestei. Aquele realmente não era meu perfil. Já sabia. E geralmente, assim, primeiro dia de aula de direito, a professora perguntou: quem aqui quer concurso público? Eu fui a única pessoa que não levantou a mão. Todo mundo queria. Todo mundo. E assim, o pessoal entra na faculdade já com esse ânimo de concurso público. De concurso público. E aí, quando de 17 para 18 anos, surgiu essa oportunidade pro meu pai. Ele tava meio receoso, né? Afinal, trocar algo que era certo por uma expectativa, né? E eu super incentivei ele. A minha mãe, coitada, tipo, não. E eu super incentivei ele. E a gente começou aí um negócio de verdade, assim. Teu pai foi corajoso também, né? Foi. Meu pai tem esse perfil. Tem esse perfil, então assim. Tinha alguma coisa ali. Às vezes as pessoas precisam só de um empurrão, sim, né? Sim. De alguém que diga, vai lá, faz, assim. Que motive, né? Que motive. E aí, a gente abriu a empresa, começamos dentro de casa, né? Na casa dos meus pais. Eu não tinha mesa. Eu tinha uma mesa daquelas de criança, sabe? De plástico. E eu trabalhava lá. Olha. E aí, meu namorado, aí a gente precisava de uma outra pessoa pro comercial. Aí, o meu namorado... Entrou, e aí, que hoje é meu marido. E aí, a gente começou a crescer e alugamos uma sala, e depois fomos para 4 salas. Olha. E aí, a gente primeiro tinha um banco, correspondia para um banco, depois tínhamos mais 4. E aí, foi criando volume, as coisas foram acontecendo. E eu tranquei minha faculdade, aí voltava, fazia uns 2 semestres, trancava de novo. E aí, até que a gente teve uma crise econômica muito grande. E nós tínhamos 34 funcionários. E do dia para a noite, os nossos contratos foram rescindidos. Puxa. Nossa. Então, a gente teve que mandar 34 pessoas embora. Foi, assim, uma fase bem complicada. Eu estava grávida. Faltava ainda, acho que um semestre para eu me formar. Faltava o colagral, na verdade. Eu tinha até passado na ordem, faltava o colagral. E aí, eu pensei, putz, o que eu vou fazer agora, né? E eu não tinha essa rotina de escritório. E tudo era feito como os maias faziam. Então, os advogados, eles adquiriam autoridade mediante tempo. Então, assim, advogados mais velhos tinham mais autoridade. A gente, assim, não sabia... O escritório de advocacia, ele não funcionava tanto como um negócio. Às vezes, era uma questão também de troca de favores. Questão de contatos, networking com pessoas de cúpulas, mas era tudo sempre muito fechado. Tudo entre tribunais, entre fóruns, entre os próprios advogados. E eu não via sentido naquilo, não via sentido zero naquilo, na verdade. Porque, na verdade, quem precisa do seu serviço obviamente, você estando dentro desse mercado, você recebe boas indicações, né? Grandes causas. Mas quem precisa do seu negócio mesmo, não necessariamente está ali dentro, né? Pelo contrário, você faz uma ponte para receber uma indicação.
E aí, assim, eu já tinha essa visão comercial, eu já tinha visão de marketing, eu já tinha visão do que era gestão comercial, gestão administrativa, o que era, assim, você trabalhar, liderar pessoas. E isso foi uma coisa que eu tive que enfrentar muito cedo, porque com 18 anos, a gente contratava pessoas de 40, 50 anos, e assim, como que você vai se fazer respeitar, né? Sim. Com essa idade. E até uma coisa que hoje não é... A gente não pensa tanto nisso, né? Assim, com essa quantidade enorme de startups, de tecnologia, inteligência artificial e tudo, você até reconhece e valoriza profissionais que estão entrando no mercado, que venham com ideias inovadoras, disruptivas. Mas antes não era assim, ainda mais que eu estava entrando num mercado predominantemente masculino. E era um mercado que não era online. A gente recebia propostas via fax. Então, eu que daí enchi muita paciência do meu pai. Falei, a gente precisa de um site que tem um formulário para a pessoa preencher e tudo. E o nosso cliente de verdade não era o cliente final, não era a pessoa que ia ficar com o dinheiro, né? Era o lojista, a pessoa que trabalhava, que vendia o caminhão, que vendia o carro. Então, depois que eu me formei, a gente quebrou literalmente, que meu filho nasceu, que eu precisei sair da minha casa, vender minhas coisas, fui para casa dos meus pais. Aí um amigo meu me indicou para trabalhar num escritório muito grande. E eu fui. Era um ambiente, assim, meio predador, mas eu já estava acostumada com uma certa hostilidade, assim. Então, não era um problema para mim. Só que o que era um problema para mim era o salário. Então, não ficava claro quanto que você ia ganhar e tudo. E eu fechei contratos muito expressivos. E no final do mês eu ganhei um valor muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Isso nessa outra empresa? Isso no escritório de advocacia. Não, eu trabalhava assim, eu via o valor que eu ganhava era compatível com o que eu fazia. Sim. Então, se eu vendesse 10, eu sabia que eu ia receber X. E quando eu fui para esse escritório de advocacia, eu não... Você não tinha essa noção? A gente não tinha, na verdade, esse parâmetro. Então, eu fiquei lá o primeiro mês. Eu realmente não consigo me dedicar pouco, me dediquei muito. Ainda mais, assim, porque era um momento que eu precisava muito, né? Filho pequeno, tinha dado tudo errado. Meu marido trabalhava comigo, então a gente não tinha... Não tinha uma segunda renda. A gente não tinha plano B. Sim. A gente tava com tudo lá dentro. E aí, quando acabou, fui para esse escritório de advocacia. E lá, assim, eu fechei uns contratos muito grandes e recebi um valor muito pequeno. Aí eu pensei, bicho... Não é por aí. Não é pra mim, né? Porque, assim, eu não sou apegada à segurança daquilo que eu tô... engessar aquele modelo. Eu não sou apegada a isso, sabe? Obviamente, eu sabia que eu tinha um filho, sabia que o meu marido estava agora... correndo para outros lados, que a gente precisava ter uma certa estabilidade. Mas eu pensei, se eu ficar aqui, a minha possibilidade é infinitamente menor do que... sem dúvida. Sempre Começa a se sujeitar a esse tipo de situação, acaba se acomodando. Sim. Uma pseudo-estabilidade, mas... Uma pseudo-estabilidade, o crescimento acabou. E eu pensava assim, eu tenho pouco tempo para eu entrar no game, né? Porque tem advogados que não entram no game. E assim, tudo bem, é perfil da pessoa, né? Só que assim, eu jamais seria feliz fazendo aquilo como eu tava fazendo lá. E aí você teve mais E aí, o que eu pensei? Eu pensei, quem que eu conheço? Quem são as pessoas que eu conheço? Era esse ramo de loja de carro. E aí, um super amigo meu, assim, é meu irmão até hoje, ele tinha uma loja de carro e ele começou a me indicar e eu não tinha onde atender os clientes, ele marcava com os clientes para eu ir atender lá na loja dele. Olha, que legal. E aí, Deus abençoou demais, porque daí quando o universo quer, as coisas vão acontecendo.
E aí eu peguei uma ação, assim, que é uma ação que na advocacia é uma ação simples, que era uma ação de cobrança indevida, e eu consegui fechar naquele mês mesmo ali, e eu superei o valor do Do que você ganhava no escritório. E aí você já viu o caminho que você tinha. Eu falei, bicho, tem que por aí. vender, vamos vender. E aí eu saí, fazia essa captação de clientes através desse networking mesmo. E vendia de dia para entregar de noite. Então, eu peticionava, fazia todas as movimentações de madrugada. E de dia eu ia fazendo contatos, né? E ia conversando. E usando o escritório do amigo como... Eu atendia na sala da OAB. A maioria das vezes, como eu atendia muita empresa, até hoje, né? Eu atuo em direito empresarial. Eu ia muito nas empresas. Então, eu não precisava de escritório físico. Mas aí, tudo veio a calhar que no meio de toda essa história, surgiu uma oportunidade de honorários também e eu consegui comprar meu escritório físico. E aí, eu fui montando e eu fui querendo expandir as coisas, os ramos. No início, assim, obviamente, nenhum início é fácil, né? Mas deu um super medo. Mas eu fui com medo mesmo. Foi um ato de coragem, assim. E aí, consegui... E daí surgiu Nery Advogados. Aí surgiu a Nery Advogados. Ele sempre foi, sempre esteve. Desde a época do seu pai também era Nery Advogados? Sempre foi, porque é o meu único sobrenome, né? Então, sempre foi o Nery Advogados. Só que eu não tinha ainda uma identidade visual. Eu não tinha condição de fazer brinde. Eu até eu chegar na minha logo, meu Deus, demorou muito, assim, porque eu contratei alguns profissionais e aquilo não... Não batia contigo. Não era eu ali, sabe? Não era eu. E demorou, assim. Nossa, até logo marca rosa mandaram pra mim, tipo, nada a ver, nem com o meu perfil e nem com o meu escritório de advocacia, né? E daí foi aos pouquinhos, então. Foi... Estruturando a empresa. Isso, daí eu fui estruturando a empresa e eu comecei a atender casos que, como eu tinha muita facilidade com o mercado financeiro, isso era um diferencial grande para mim, porque a maioria dos advogados não vem com a cancha, né, do mercado. Eles vêm com o que a faculdade traz. Só que a faculdade não ensina a gente a advogar. A faculdade ensina a gente a saber onde estão as leis, princípios. É isso que a faculdade ensina você a pensar juridicamente. E, cara, isso é muito importante. Mas ela não te ensina nem a advogar, muito menos a construir um produto jurídico. Ela não ensina você a fazer isso. E aí eu fiquei meio que obcecada com isso, sabe? Tipo, ficava pensando quais são os problemas desses clientes, dessa persona. E eu meio que construía algo em cima daquilo, sabe? Até hoje, assim. E aí o meu escritório, ele foi crescendo em células por conta disso. Então, hoje a gente tem uma célula que só atende questão de assessoria, que são esses clientes recorrentes, mensais, que aí eles têm dúvidas, ou precisa verificar um contrato, ou precisa verificar a viabilidade de uma ação, ou então a gente construiu um produto para isso. A gente tem uma célula que é só para cumprir prazos, para verificar distribuir ações, a gente tem outra só de direito financeiro. Então, assim, eu fui estruturando o escritório para isso, para gerir assim, né? E você, então, desde o começo, pelo que eu estou entendendo, apesar de estar com o teu pai, você que era a líder do empreendimento. Era assim. E ainda é? Ainda é. O meu pai ainda continua no ramo. Às vezes ele pede alguma opinião para mim, mas foi um mercado que também mudou muito, né? Desde de 2012 lá, é um mercado que mudou muito. O meu marido também continua nesse mercado. Hoje ele trabalha para uma grande instituição financeira. Ele não trabalha com você? Não. Nem comigo, nem com meu pai, assim. Mas foi a escola, né? Foi a escola dele. E é assim, a gente brinca que é igual a advocacia. Depois que você começa nesse mercado, você não larga. Porque são muitas nuances e depois que você pega como que as coisas funcionam, como que a coisa anda, é difícil de você sair disso, né?
Você comentou que passou, então, por uma situação bem difícil, que faliu, né, a empresa, que você contou. Se você pudesse escolher alguma coisa, o que você viu como uma ação ou uma atitude ou, que facilitou superar essa dificuldade? O que você fez que foi a tua coragem, foi colocar tua... Então, Ernesto, eu diria que foi sofrer somente o necessário. Não tem como você passar por uma situação dessa e você pensar assim, não, vou acelerar, engata primeiro e vamos. Não, você precisa decantar aquilo, você precisa entender o que aconteceu. Coloquei todos os ovos na mesma cesta, fiquei dependente desse mercado, foi assim, foi assado. Também não acredito nesse e se, né? E se tivesse feito e se, mas não fiz. Não, é algo que não vale a pena ser sofrido. Mas o que me fez levantar rápido, porque assim, entre a gente quebrar, literalmente, sair da minha casa, ter que ir pra casa da minha mãe, e até eu voltar pra minha casa, tá com o escritório e tudo, foram 9 meses. Foi rápido. Se você parar pra pensar assim, tem pessoas que não superam falências a vida inteira, né? Sim. Então, acho que essa energia do vou fazer, não tem opção, Não tem plano B. Não tem plano B, eu preciso fazer isso, né? Então, assim, eu ter por quem também fazer, isso foi importante. E também sofrer só o necessário. Porque se você ficar rememorando aquilo e pensando, nossa, fulano me sacaneou, o governo, e não sei o quê, não resolve. Sim. Final de semana eu estava assistindo um vídeo e ele fala justamente isso. O cara que estava falando sobre empreendedorismo e outras coisas, que o empreendedor, ele não tem como achar que vai ser tudo um mar de flores, que vai dar tudo certo, que é só começar a empreender e logo vai começar a ter sucesso e vai trabalhar pouco. É pelo contrário. Todo dia tem algum problema para resolver. E esse é o caminho do empreendedor. E a estratégia é justamente isso que você falou, procurar ver, perceber nessas dificuldades o que tem de aprendizado, né? Como você disse, deixou tudo numa cesta só. Então, diversificar é uma solução para esse caso. Sim. E por aí vai. Então, é justamente essa atitude que o empreendedor precisa ter, de ter a consciência de que vai enfrentar problemas, primeiro, ter o pé no chão, né? E estar disposto a correr esses riscos e buscar soluções conforme as oportunidades vão aparecendo. Né? Sim. Maravilha. Fazer acontecer, né? E uma coisa, assim, que eu acredito muito é que não tem nada que a gente não possa aprender, né? Nada supera. Gente, olha, a gente tem o Google para início de conversa. Então, assim, o Google, talvez ele não te ensine, mas ele vai te dizer onde tá. Sim. Né? Então, vai atrás, pesquisa, direciona. Meu problema é esse. E também não adianta mudar o passado, não vai mudar. Então, bem isso. Ficar remoendo, assim, né? Sofrendo. Sofrer o necessário, adorei Sofrer o necessário. Sim. Também não adianta querer tapar o sol com a peneira. Isso, porque causa sofrimento. Médicos, a gente não é robô, né? Exatamente. Vai sofrer, lógico. Tem mas também muito. ficar chorando as mágoas ali. O tempo não volta, não resolve e te paralisa. Sim. E daí, depois que você começou a Nery Advogados, como é que foi essa... firmou a marca? Como é que você se estabeleceu? Contratou agência de marketing? Como é que fez a logo? Como é que foi a imagem? Qual a importância da imagem e do marketing para a sua empresa? Então, uma das coisas que foi, assim, um divisor de águas no meu escritório foi o primeiro ensaio que a gente fez profissional. Legal. Foi, assim, uma coisa que deu visibilidade, é uma autoridade, né? Mas, assim, deu um brilho pra gente, também, sabe? autoestima. Que foi assim, tirou as pessoas, meu Deus, olha essa equipe. Sim. Que tudo. Então, foi muito legal. E hoje em dia, assim, uma das coisas que fez com que eu não entrasse nessa questão, tipo, dessa velha advocacia, que era tudo muito engessado, foi a questão das redes sociais, né? Então, hoje, a imagem vende demais. As pessoas compram muito a imagem. Até você se posiciona através da sua imagem, né? Sim. A maneira como você aparece, a foto que você publica,
Até a OAB tem algumas resoluções a respeito, tipo, advogado de biquíni, essas coisas assim, sabe? Então, existe uma preocupação com isso. E quando a gente fez o nosso primeiro ensaio, foi disruptivo. Eu chamei uma maquiadora no escritório, ela Legal. maquiou todo mundo. E aí a fotógrafa tirou, assim, milhões de fotos. A gente sofreu até para escolher quais eram. E são fotos que elas são rotativas, né? Sim, Tipo, dá pra ficar usando. Aliflix mesmo. Você usa um pouco aqui tudo. E a foto, ela, além de ela trazer autoridade, ela traz uma pessoalidade, né? Porque aquele escritório somos advogados. Então, Sim. são essas Tem pessoas ali pessoas. dentro, não Tem é só uma pessoas, marca, né? Eu sempre falo, né, que atrás de um CNPJ existem CPFs. Exato. E é esses CPFs que a gente tem que cuidar. Sim. E no escritório é a mesma coisa, assim. E trouxe, assim, deu um ânimo para todo mundo de ter essa imagem. Sim. E é até algo que faz com que você saia desse submundo, né, de mais um escritório de advocacia. Porque hoje nós temos 1.300.000 advogados no Brasil. Mais ou menos esse número. Então, o que faz Muita com gente. que você se diferencie, né? Obviamente, a parte técnica é muito importante, Sim. né? Isso não pode ser ignorado. Mas a maneira como você se posiciona é, assim, Sim. super relevante. E de um tempo pra cá também, eu vejo muito nas redes sociais, eu fotografo muitos advogados também. E eu sei que não pode, tem umas regras na OAB, né? O advogado não pode vender nas redes sociais, por exemplo, no Instagram. Mas eles estão fazendo muito conteúdo, né? Então, tem aquelas fotos, né, que aparece a pessoa, daí tem, né, o título e tal. Então, o quanto é importante, né, ele não está vendendo, mas ele está se posicionando e criando autoridade, porque ele está também criando conteúdo para essas pessoas Sim. que ficam ali, né? Isso traz credibilidade, né, para o escritório. Credibilidade. Ainda mais assim, hoje a gente vive num mundo, a gente atua muito em questão de golpes financeiros, fraudes, essas questões de golpe do Pix e tudo. E as pessoas que nos procuram, elas já entraram no nosso site, já viram a nossa foto. Então, assim, isso traz... São duas coisas. Ter uma foto e ter um endereço. Sim. Isso é muito importante, assim, para você criar essa conexão Isso, uma com conexão. o cliente. Por algum motivo, ela gostou daquela foto. Exatamente. Não era uma foto... Era uma Qualquer. foto que passa o que nós Passa realmente credibilidade, somos. né? Credibilidade. Essa pessoa, acho que deve entender do assunto. Daí tem um conteúdo que condiz com Isso. o que está vendo. Exatamente. É o que faz diferença. Intuitivamente, a pessoa, às vezes, nem percebe, nem é muito racional. É uma coisa mais de sensação que atrai a pessoa para fazer a escolha. E a tua marca, como é que foi? Você contou rapidamente que teve um processo que até cor-de-rosa apareceu para ti. Nossa, eu não tinha nada a demorei ver contigo, muito. Eu demorei, assim, pra... O nome eu sempre soube, porque eu só tenho um sobrenome, né? Então, já era... Mas até a gente achar logo, e foi uma pessoa do Beni, inclusive, que fez a minha logo. E aí, nesse processo, nós mudamos, porque o nosso propósito é atender as empresas em 360 graus. E aí, eu pedi para que essa logo, que ela fosse reestilizada. E aí, ela nasceu uma logo nova disso, que daí ela tem alguns traços que a outra não tinha, uns traços que faz menção a esses 360 graus, mas isso também super comunica. Sim, você então já viu que através da logo você já queria mandar uma mensagem para o seu cliente. Sim, isso é muito importante. Muito. Se eu mandasse, por exemplo, uma logo com meu nome cor-de-rosa, não dizia nada, né? Sim. E geralmente os nomes dos escritórios são um sobrenome. É que não pode, né? Não pode? Não, senão seria aqui, ganhe sua causa aqui. Advogados associados. Tem que ser o sobrenome. Tem que ser, você só pode usar o nome ou o sobrenome, né? Não é assim, não é livre. Tem que ser o sobrenome.
O nome é o sobrenome. E você tem usado as redes sociais de alguma maneira para divulgar teu trabalho? Tenho. A gente faz publicações, né? Normais. E aí, assim, os gestores, o que eles dizem que a sua foto, ela faz com que, além de fazer com que a pessoa se identifique mais, faz com que o algoritmo entenda e entregue isso de uma forma melhor. Então, hoje, assim, publicações com fotos, né? Sim. E a gente aproveita o networking que a gente tem e a gente também aproveita esse público que consome essas publicações que a gente faz, que são todas elas com cunho técnico, né? Então, obviamente, sem aprofundar demais, mas que trazem o que é um pouco do trabalho que a gente faz no dia a dia. Comunica bem o que vocês fazem, né? Isso. Daí vocês têm as redes sociais e site também. A gente tem as redes sociais, site, algumas... Importante também, né? Nessa área. Eu não tenho muita... Eu sou uma consumidora de LinkedIn, na verdade. Mas eu não tenho muito... Eu não publico muito lá. Sim. Mas também escolhi uma fotona pra ficar... pra ficar lá. E a gente acaba criando conexões. Eu já fiz alguns negócios por lá, na verdade. Sim. De chamar a pessoa, fulano conhece fulano. Não, a gente esquece do LinkedIn, né? Principalmente no Instagram, mas o LinkedIn para essas... para certas áreas é muito importante. Para quem vende para empresas, Isso. é muito importante o LinkedIn. Para empresas. Então, no teu orçamento anual da Neri Advocacia, tem uma parcela para o marketing. Significativa. A gente faz impulsionamento também, né? Então, a gente atende o Brasil inteiro. Como a gente atua muito na parte de franquia também, na parte de contratos, então, são publicações, não necessariamente no Meta, que são impulsionadas. Então, a gente tem orçamento anual para isso e para banco de imagens. Então... E você tem visto o resultado? Tem. É que assim, hoje é um novo método, né? Quem não tá... Obviamente, com responsabilidade, enfim. Mas quem não tá na internet não existe. Não é visto, né? Não é visto. E hoje a empresa tem quantos colaboradores? Quantos hoje escritórios? Hoje somos em 8 pessoas. E atendemos o Brasil todo. Já Paraná, Santa Catarina... Temos São Paulo, atendemos o Nordeste e até temos um processo no Acre. Legal. Longe? Fomos longe. Legal. E a tua visão de futuro? Como é que você vê a Neri no futuro? Quais são os planos? Os planos. Isso. Então, nossos planos agora a gente está namorando aí uma cidade para abrir uma segunda unidade. Porque está fazendo sentido a questão do presencial, né? Hoje, com a pandemia, a gente passou por um período em que tudo foi digitalizado. Isso facilitou muito. Questão de assinatura de contrato, questão de como a pessoa te acha também, né? Até vinculado à nossa imagem. Só que hoje a gente sente um movimento do presencial também. Então, está fazendo sentido essa abertura da segunda unidade. E também... O que a gente vê para 2024 é um crescimento exponencial, assim. Eu preparei... O período da pandemia não foi um período ruim para escritórios de advocacia, porque muitas relações que não estavam previstas vieram à tona, né? Então, a gente teve que resolver questões empresariais muito complexas, porque ninguém nunca na vida previu um Covid, uma pandemia, nada nesse sentido. E relações foram comprometidas por conta disso. Então, não foi ruim. Então, a gente ficou incubando essa expansão para agora que tá tudo mais estabelecido, né? Que o mundo tá voltando aí à normalidade, entre aspas. E além desse crescimento na área de marketing, você tem outros projetos? Você já investe em Instagram, alguma coisa no LinkedIn, no site? Tem algum outro projeto nessa área? Então, o que a gente gostaria de fazer, e que é algo que parece simples, mas não é você criar autoridade com um conteúdo mais profundo, né? Então, o canal do YouTube... alimentar mais questão de reels, stories, isso é importante, é relevante, só que se você não coloca na esteira da tua empresa, que isso
vai ser feito, porque é algo difícil, né? É uma exposição complexa. Você tem que parar, preparar, gravar, né? Ter noção daquilo, né? Ter noção da câmera, que o batom não tá bom, que tá assim, que tá assado, que tem que fazer tal jeito, que tem que editar. Então, são muitas competências que você tem que ter pra fazer isso. E que existe uma curva de aprendizagem, né? Então, você vai parar para aprender a editar um vídeo? Eu não tenho como fazer isso. Não, e também não usaria meu tempo para isso, eu contrataria alguém. Sim, terceirizaria, né? Terceirizaria isso, com certeza. Então, esse é o plano. A gente criar autoridade com um conteúdo um pouco mais profundo. O nosso cliente final, que é a pessoa jurídica, ele comporta isso. É diferente de você ter um cliente, por exemplo, que ele só quer uma simples resposta no Google. Sim. Também tem mercado para isso. Mas o meu cliente, ele comporta essa profundidade. Então, Você percebe que tem uma possibilidade de usar isso para conquistar mais clientes. Então. Com certeza absoluta. E até para criação de autoridade, né? Sim. Que nem como eu disse, eu não venho de uma família de juristas, eu não venho de uma família que tem muitos contatos em tribunais, em mercados jurídicos, nada disso. Assim, eu comecei literalmente a minha advocacia do zero. Sim. Então, eu estou fazendo como eu acredito que seja o coerente agora, com o mercado, com o tempo que a gente está vivendo, né? Então, pra gente agora faz sentido esse outro tipo de exposição. Muito bom. Que bom. E você teria, para quem tá ouvindo a gente, vendo a gente, assim, e tá nessa área da advocacia, querendo começar o seu próprio escritório, ou já empreendendo... alguma dica de livro, podcast, filme? Olha, podcast, eu gosto muito do podcast do Joel J, que eu acho assim, ele entrevista muitos empreendedores, ele é um cara assim super prático, que eu acho que isso faz muita diferença no empreendedorismo, né? Obviamente, você precisa captar as nuances, mas você tem que ser prático nas suas ações, porque se você não tomar aquela ação, aquela medida naquele momento, às vezes você perde o timing e outra pessoa surfou a onda e você perdeu aquilo. Muito bom. Então, acho que essa praticidade vale a pena. Um livro que eu li que me fez muito bem foi aquele Essencialismo, que também sim, dê importância para o que é importante. Muito bom. E assim, faz diferença mesmo. E o que mais de dica? E vai, né? Só vai. Tem que ir, exatamente. Tem que ir. Partir pra ação, porque também ficar só na teoria não exatamente. E uma coisa também... É importantíssimo estudar, ler bastante, mas também é importante agir. Exatamente. E assim, não fica ouvindo quem reclama demais, não. Assim, o teu ambiente é muito importante. Isso é uma coisa que eu cuido muito no escritório, assim. A energia do pessoal lá é super alta. Tanto que quando a gente vai contratar mais uma pessoa, assim, todo mundo dá a sua opinião, sabe? Sim. Afinal, o clima é de todo mundo. Claro. Então, isso é assim, muito importante, saber da energia se bate, né? Exatamente. Bem isso. Eu acredito muito nisso. Muito bom, Ernesto. E aí? Excelente. Muitas histórias boas para contar. Muito bom. Muita experiência, muita superação, coragem. Superação, coragem. Realmente, é uma... sofrer na medida certa. Uma empreendedora desde jovem, desde criança. Que bom. É isso aí. Fiquei muito feliz com o convite. E aonde que a gente acha Nery Advogados, a Valesca? Diz as suas redes sociais, site. Então, meu Instagram é valesca.nery. O Instagram do escritório é nery_advogados. E o nosso site é neryadvogadosassociados.adv.br. Muito bom. Que bom. Essa foi mais uma das histórias interessantes que a gente está mostrando aqui no nosso podcast. E certamente quem está nos ouvindo deve ter outras histórias para nos contar, não é? Compartilha aí com a gente nos comentários o que você achou de toda essa experiência, como que é importante o uso de fotos, vídeos para sua empresa, né? E se gostou do nosso bate-papo, dá um joinha, um positivo, um like. Positivo. Inscreva-se e compartilhe também com seus amigos. E quando você se inscreve, você vai receber as notificações das novidades aqui do nosso programa. Sempre teremos
novidades nos próximos episódios. Siga o nosso Instagram no @cafécameração. Deixe o seu comentário. O que mais? Ative o sininho. Ative o sininho, mais uma vez. Tem que fazer propaganda. Isso aí. Olha, Compartilhe. Compartilha. Adorei, Valesca. Valesca, obrigada. muito obrigado. Eu que agradeço. Adoramos. Obrigadão, sucesso e vida longa pra vocês. Valeu. Amém. Não perca o próximo episódio do podcast Café, Câmera, Ação. Ação!